Bom dia, graça e paz. Vamos meditar hoje, rapidamente, essa parte da Escola Dominical, da manhã, de um texto bastante conhecido, já bastante falado, bastante pregado, mas que sempre traz para nós uma nova experiência, e Deus sempre fala de uma maneira diferente ao nosso coração. Que é o texto que se encontra no profeta Jeremias, capítulo 18, nós leremos dos versos 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto das Escrituras é um dos textos mais didáticos e sugestivos que nós temos para tratar de um ponto fundamental da doutrina reformada e que nós nos baseamos, que é a soberania de Deus. Ninguém pode fazer uma doutrina sem ter esse conceito básico. Deus é Deus. Deus é absoluto. Deus tem soberania total. Isso é muito importante, porque o ser humano normalmente busca ter a sua participação e quer ter uma participação em tudo que Deus faz. Na verdade, não é bem assim. Nós temos que entender bem essa doutrina, bem essa questão, é uma questão doutrinária básica, porque Deus é Deus. Isso é a mesma questão do conceito bíblico da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando começa, lá em Gênesis, primeiro versículo, ele diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Notem que tem um ponto ali. Tá certo? Não é uma sequência natural, no segundo versículo. E também ali no hebraico, muitas vezes nós interpretamos de tal maneira que pelo menos eu, não encontro artigo. Então seria em princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso quer me dizer o seguinte: se eu não acreditar nesse princípio básico, que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há, eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu tenho que crer nisso primeiro, daí que a Bíblia vai fazer sentido para mim, o resto da Bíblia. Senão não tem sentido nenhum. Não adianta eu ler a Bíblia se eu não acredito nisso, se eu não creio exatamente que existe um Deus criador, sustentador, absoluto, soberano absoluto sobre todas as coisas. Isso é básico, é básico. Então nós temos que ter essa visão clara de todo o significado da palavra de Deus. E aqui é um texto bastante importante, porque a didática divina é uma coisa assombrosa quando ele fala com a gente, pela sua simplicidade, pela sua praticidade, e como ele usa elementos do dia a dia para nos ensinar, tá certo? E aqui, esse texto lido mostra um tempo, quando a nação de Judá, Israel já nem existia, e Judá estava moralmente destruída, estava decaída. Porque aqui é um contexto seguinte: Jeremias, ele prega nos tempos do rei Josias e outros reis, e ele já parte ali do cativeiro. Então, Jeremias, quando ele está tendo essa visão, ele está nesse contexto que estava tinha tido um rei Josias, que era um rei muito piedoso, tá certo? Que fez uma reforma espiritual em Judá, nós vemos isso lá no livro das Crônicas, não é?
mas que fez grandes mudanças, mas que no povo foram mudanças aparentes, né? Mas não foi mudanças profundas na espiritualidade do povo. O que o Josias fez, ele tentou fazer e fez, de fato, uma revolução, devolvendo a palavra de Deus, descobrindo a palavra, fazendo uma grande revolução religiosa, digamos assim, em Israel, mas não houve mudança profunda no povo de Israel. Tanto que ele comete um erro final na vida dele. Josias, apesar de ter feito teve um grande reinado, 30 e tantos anos, e fez toda essa mudança religiosa, devolveu ao templo uma série de coisas que estavam erradas, corrigiu muitos erros religiosos da época, mas ele comete um erro claro, quando Neco, rei do Egito, vai fazer uma luta, uma guerra contra Carquemes, e ele toma o lado errado e se coloca contra Neco. E Neco faz o quê? Ele vai para uma guerra contra Neco e ele é atingido por flechas lá e morre. Morre o rei Josias, e interrompe esse processo de revolução religiosa que estava ocorrendo, né, em Judá. E daí, né, o que acontece? Os reis que sucederam, tá certo, voltaram para o pecado antigo, destruíram tudo isso que Josias tinha feito, não é? O filho dele, Jeocás, ficou só 3 meses no trono, não é? E o próprio Neco substitui pelo irmão dele, né, por Jeocás, e que muda o nome dele para Jeoaquim. Então aí vai ter o reinado de Jeoaquim, que faz tudo errado, e volta para os Baalins e idolatria, e interrompe todo esse processo religioso. Então é nesse contexto que Jeremias agora tem essa revelação de Deus, tá certo? Então ele ordena que Jeremias desce lá no oleiro, até onde tem esse oleiro, e observe a criação, como é que ele está tratando desse barro, fazendo lá trabalhando com argila. E o oleiro, então, dá aquela forma no vaso e tal, e agora, o vaso não deu muito certo, partiu-se na mão do oleiro, e ele desmancha o barro, volta para o barro e faz de novo. Então, essa ilustração é uma ilustração importante que Deus está mostrando aqui. Primeiro que Deus escolhe o barro, o oleiro escolhe o barro, e não é qualquer barro. Ele vai escolher um barro específico. Nem todo barro serve para argila, serve para fazer telha, ou fazer vaso, fazer o que for. Temos que ser um barro especial. De todos os tipos de argilas existentes no mundo, só uma parcela muito pequena pode ser utilizada. E onde tem, é altamente valorizada, porque é assim que funciona, não é? Eu não posso pegar um barro qualquer e fazer, porque não vai dar certo. Não tem como, não tem liga no barro, né? Então, ele sabe, se eu quero fazer uma telha, eu vou para um barro; se eu quero fazer um vaso, eu vou para outro; se eu vou fazer uma porcelana, eu vou atrás de um outro tipo de argila, tá certo? Né? Que é diferente, para poder fazer uma louça, alguma coisa. Então, tudo tem sua diferença. Deus também escolhe aqueles que ele acha que tem diferença. Ele tem os eleitos dele que ele vai escolher. E ele vai moldar as pessoas de acordo com seu interesse, seu propósito, da forma que ele quer. É por isso que é tão importante essa mensagem para nós, tá certo? Então, Deus, em sua soberania absoluta, ele escolhe os seus eleitos e vai moldá-los segundo o seu propósito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isto é, de acordo com a vontade dele. A vontade é de Deus, não é nossa, não é? Então, Deus aqui mostra a sua soberania clara. Então, esse exemplo que ele está dando, exatamente, Deus escolhe, o oleiro escolhe o barro que ele quer, como Deus escolhe quem ele quer, ele elege quem ele quer, tá certo? E agora ele vai moldar. Então, tem 2 processos nisso aqui, né? Um é a escolha, a eleição, e o outro é a moldagem do barro. Então, o oleiro dá forma ao vaso, nós somos o barro, tá certo? E se nós ficar ao nosso léu,
nós vamos ser sempre barro sem vida. Mas o oleiro pega, trabalha, amassa o barro, ele trabalha, ele faz, ele dá forma ao vaso, ele dá forma, ele faz como ele quer, né? E de acordo com os seus planos soberanos e de acordo com a vontade, não é? Lá mesmo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, 20 e 21, vai nos dizer assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para que do mesmo barro faça um vaso para honra e outro para desonra? Isso é o poder de Deus. Isso é Deus fazendo. Aqui é uma alegoria simples que Deus está usando, uma analogia com o oleiro e o barro, né? Então, quando nós entendemos isso com clareza, que nós somos vasos na mão de Deus, nós vemos então e passamos a entender exatamente esta soberania de Deus. E aqui tem um princípio claro. Deus nos escolhe segundo o seu princípio, e agora Ele vai nos purificar, nos limpar e preparar para ser vasos para Ele de acordo com a vontade dEle, não é? Agora, essa ideia de soberania de Deus nesse preparo do barro não tira de nós a nossa responsabilidade como vaso. Isso uma coisa assim a ser discutida muito clara, porque quando a gente pensa em soberania de Deus, muitas vezes, então, Deus é soberano, Deus é que faz tudo, então eu fico quieto. Estou na mão de Deus, então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre meus atos. É Deus que quis. Não. Nós temos responsabilidade também. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são dois assuntos verdadeiros, os dois são bíblicos. E nós temos que entender bem isso. Nós não temos, meus amados, é livre-arbítrio, isso nós não temos. O livre-arbítrio nós perdemos lá no Éden. Adão tinha livre-arbítrio, ele tinha livre, ele podia pensar do jeito que ele quisesse, ele podia ter toda a liberdade, ele era pleno, ele estava no Éden. E ele podia escolher, mas escolheu o mal. Ele escolheu o mal, ele escolheu a desobediência. E a partir daí, com a queda do homem, nós perdemos o livre-arbítrio, mas não perdemos a nossa responsabilidade por nossas escolhas, que é diferente. Então, nós somos trabalhados por Deus para ser úteis no reino dEle. Quando Ele nos escolhe, nos prepara, Ele nos dá essa forma que Ele quer para que possamos ser úteis no reino dEle. Filipenses, Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, nos traz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É muito interessante que Paulo aqui põe os dois lados. Ele diz o seguinte: olha, vocês têm responsabilidade, tá certo? Né? Então, vocês já estão eleitos. Ele fala aqui em salvação, mas essa salvação, na verdade, eu estou desenvolvendo a minha santificação. É nesse sentido que ele está falando aqui. Então, a santificação, eu tenho que participar desse processo. E sou responsável também junto, né? Ele está dizendo, mas, ao mesmo tempo que ele coloca essa questão da responsabilidade humana aqui, ao mesmo tempo ele já coloca a soberania de Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós não somos robôs, mas nós temos responsabilidade ao mesmo tempo. Tá certo? Então, isso tem que ser bem esclarecido e entendido. Ou seja, o ato de Deus, na verdade, é colocar em nossos corações o desejo correto, que é a condição de realizar o que é certo. Nós temos condição de realizar o que é certo, né? E Deus nos dá essa capacidade de realizar. A nossa natureza humana é que pende para o lado errado. E nós estamos nessa situação sempre assim. Mas tudo o que acontece, no fundo, é permissivo por Deus. Tá certo? Então, Deus não perde o controle das coisas, não é? Então, aqui, quando ele está tratando esse caso, ele está, na verdade, tratando da situação de Judá,
tá certo? Que Deus escolheu esse povo, estavam lá, mas Judá não se ajudava. Judá ia para o pecado, fazia o que era errado, não obedecia a lei, né? E como que Deus agiria sobre eles, tá certo? Se eles não se arrependessem. É isso que ele está dizendo. Se um vaso está indo ruim, eu vou desmanchar o vaso e vou fazer de novo. Tá certo? É isso que Deus está dizendo. Irmãos, se nós não nos santificarmos, nós somos vasos na mão de Deus. É isso que está sendo tratado aqui. Nós somos o barro escolhido. Agora Deus faz um vaso. Se o vaso não fica bom ou começa a ficar torto, tá certo? Ele vai fazer o que com o vaso? Ele vai refazer o vaso. Nós cantamos muito nas igrejas, aquele cântico que sempre, né, cantamos aí, não é? Eu quero ser um vaso novo, quebra-me e refaz-me, faz de novo. Quero ser um vaso na mão do oleiro. Beleza. É uma oração que nós fazemos aqui. Então, se o vaso está torto, o que vai acontecer com o vaso? O que Deus tem que fazer com esse vaso? Ele vai quebrar o vaso, vai desmanchar o vaso e vai fazer de novo. Porque ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, ou não tem? Então é isso que ele vai fazer. E para quebrar o vaso, o que tem que fazer? O que Deus tem que fazer para desmanchar o vaso? Tem que primeiro dar uma porretada no vaso, vai ter que quebrar o vaso, tá certo, meu irmão? Aí vai doer, e vai machucar. Ah, mas aí no primeiro porretado o crente diz, meu Deus, está doendo. Eu não diga, eu não queria ser um vaso novo. Você não quer ser um vaso novo? Deixa Deus agir e trabalhar a sua vida. Permita que Deus trabalhe a sua vida. Ou você busque ser um vaso coerente, certo? Para que Deus não tenha que dar umas porretadas e fazer outro vaso. Porque se Ele preparou você para ser um vaso de honra, que é o caso dos eleitos, tá certo? Você vai ser do jeito que Ele quer. Ou não é? Ele é o dono do vaso. Ele é o oleiro que está trabalhando esse vaso. E isso é soberania de Deus, não é? E então, meus irmãos, isso aqui, ele está falando aqui para Judá, mostrando para Judá, e depois você leia, tem que ler o capítulo todo, do 18, para entender exatamente do que Deus está tratando aqui, não é? Mas como ele é muito extenso, nós ficamos só sempre nesses 6 primeiros versículos. Mas ele está tratando aqui, explicando por que ele está tratando dessa maneira, o que ele vai fazer com a nação, como é que ele vai trabalhar. Vai ser terrível isso aqui, tá certo? É tão terrível que, né, Jeremias vai escrever depois o livro das Lamentações, tá certo? As Lamentações e tal. Que no livro de Lamentações, Jeremias está falando do cativeiro, está falando da situação toda, mas ele se reporta a esse sentimento dele lá do rei Josias. Tanto que uma parte do livro de Lamentações trata da vida de Josias, tá certo? E dessa dificuldade que Josias teve e o que ele sofreu, não é? Então está ali. Mas depois vocês podem ir lá no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 29 e 30, vai tratar dessa questão de Josias, vocês vão entender bem. Mas, agora aqui nós estamos aplicando para a vida nossa, para a nossa vida cristã, para a vida dos eleitos que têm nesse processo de santificação. Então, temos que entender primeiro que Deus, uma vez eleito, Deus não desiste de você. Deus não abandona, tá certo? Mesmo que você esteja saindo do propósito dele, tá certo? Veja que o oleiro não pegou o vaso, deu errado, ele não jogou o barro fora. Ele pegou aquele barro e reaproveitou e refez, tá certo? Deus também não nos trata assim como uma coisa imprestável. Deus me abandona. Não, Deus não te abandona. Deus não abandona nunca ser eleito, tá certo? Aqueles que meu Pai me dá, jamais eu lançarei fora. Não foi isso que Jesus falou? Jamais eu lanço fora. Ele vai ficar, ele vai trabalhar a vida de cada um. E isso é importante para nós saber disso. Deus não desiste, mesmo que você se torne um vaso ruim, estragado, e Deus vai continuar trabalhando sua vida, tá certo? Ele não abre mão de fazer você um vaso novo do jeito que Ele quer. Deus vai trabalhar a sua vida, né? E Deus, então, não desiste de fazer um milagre na tua vida, e vai fazer. Ele não abdica do direito de fazer você um vaso útil no seu reino. Ele preparou você para as boas obras, isso já que nós já lemos. Mesmo quando se cai, pode fracassar, pode ter algum problema, Deus não vai te considerar, meu irmão, minha irmã, como sucata imprestável. Não. Foi assim com Judá, tá certo? Ele não desprezou Judá.
tratou Judá da forma mais difícil possível. Deu cativeiro, eles tiveram que sofrer, mas eles tiveram que voltar de cabeça baixa para serem transformados por Deus. Deus não despreza o seu eleito, né? Ele vai transformá-lo. Para quê? Para que você cumpra os propósitos que Ele já estabeleceu para a tua vida. Deus já estabeleceu, tá certo? Outra coisa é o seguinte, quando Deus trabalha o vaso e trabalha nas nossas vidas, Ele não faz remendo. O veleiro não remendou o vaso, ele desmanchou e fez novo. Tá certo? Não foi isso? Ele desmancha e faz novo. Deus também vai agir dessa forma conosco. O oleiro, como Deus, ele não faz meias medidas, tá certo? Ele faz um vaso novo. A obra de Deus vai ser sempre completa. Ele faz da gente uma nova criatura, um novo vaso. Ele não quer assim uma coisa externa, mas ele quer uma coisa profunda, né? Deus não, às vezes é o seguinte, um exemplo claro, por exemplo, quando você trabalhava com madeira, a madeira, quando ela partia antigamente, era muito cara. Então, quando ela partia, o que fazia as pessoas? Colocavam uma cera, tapeava, passavam um verniz e vendia a madeira do mesmo jeito. Deus não vai agir dessa forma. Deus não vai passar um verniz no vaso torto para ficar bonito. Ele vai desmanchar e fazer um vaso novo. Não é? Crente com verniz não é crente. Desculpe, mas não é crente. É joio. E joio é assim, tá certo? Ele tem cara de crente, fala como crente, se veste como crente, tem paletó de crente, não é? Tá certo? Mas não é crente. É verniz de crente. Verniz de aparência. É aquele crente nominal, mas não é nascido de novo. Não foi transformado por Deus. Tá certo? Temos isso? Temos. E vamos encontrar isso? Vamos. Tá certo? Então, nós temos que nos colocar, de fato, aceitar. É muito bom quando você sente que Deus está trabalhando na sua vida. Quando você sente que Deus está te quebrando, está agindo na tua vida. Você pode não entender o porquê, muitas vezes, mas você tem que aceitar que Deus está trabalhando. Tudo que Deus faz, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqueles filhos de Deus são aqueles em quem Deus vai trabalhar. Ele é o oleiro que vai trabalhar as nossas vidas, não é? Então, as dificuldades que nós passamos, as aflições que muitas vezes nós temos, que nós às vezes nem entendemos por que Deus permite que você passe em determinadas situações. Mas o que eu fiz? O que aconteceu? Deus está trabalhando a sua vida. Que bom. Tem uma razão, tem um motivo. E Deus vai te mostrar, tá certo? Deus está te preparando para ser um vaso especial para um propósito que Ele tem na tua vida, certo? Então, nós temos que entender isso, que a vida com Cristo é uma novidade de vida, é outra vida. É vida santa, é vida no altar, é cheia do Espírito, é vida abundante, é alegre, vida com V maiúsculo, tá certo? A obra de Cristo, então, que faz em nossas vidas é uma coisa extraordinária, e nós temos que estar prontos para isso. O que nós precisamos, nesse processo de santificação, é nos despojar dos trapos da murmuração, tá certo? Nós murmuramos demais. Nós temos que largar a murmuração e nos vestir com traços de louvor, com atitudes de louvor a Deus. Cantar, nós temos que louvar a Deus onde nós estivermos. Tá certo? Seja nos tempos bons, nos ruins, sempre louvem a Deus. É Deus trabalhando a sua vida. Você pode deixar para trás espírito angustiado e permitir que Deus trabalhe em sua vida e você tenha e seja um vaso novo. Quando Deus der uma porretada no vaso, não grite, aceite. É isso que Deus está dando, o recado. Agora, e Deus também tem uma coisa, não vai fazer um vaso de acordo com a tua vontade, mas com a vontade dEle. A vontade, quem é dono do barro é o oleiro, é Deus. Ele vai fazer o que Ele quiser com aquilo. Não é?
Ele pode fazer vaso para honra, para desonra, ele pode fazer um vaso de pescoço comprido, sem largo, boca larga, boca estreita. O problema é dele, o barro é dele, ele vai fazer de acordo com o que ele precisa, não é? Então, cada um é preparado de acordo com o propósito. Por isso que Paulo fala e explica tanto na questão dos dons, dos talentos, da multiplicidade de dons e talentos que a igreja tem. Porque Deus escolhe cada um de acordo com o seu caráter, com o seu caráter não, mas com a sua personalidade. Deus puxa como teve seus discípulos. Teve discípulos que eram coléricos, não é? Nós sabemos disso. Aqueles que eram mais impetuosos, tipo Pedro, não é? Teve também discípulos amorosos, como João. Ele foi chamando de acordo com a personalidade de cada um, e Deus não mexe na personalidade. Mas Deus vai mexer no teu caráter. Ele vai transformar o teu caráter. Porque se Ele chama, foi Ele que fez, se Ele quer uma pessoa que seja mais falador, quem sabe precisa desse aí, Ele vai colocar para ser um grande evangelista, um pregador da palavra, sei lá onde. Tá certo? Outro vai ser um homem de oração, Ele vai chamar de acordo com a característica de cada um. É Ele que faz. Agora, Ele vai trabalhar a nossa vida, tirando coisas, colocando coisas, tá certo? E fazendo que cada um possa atingir, então, aquilo que de fato Ele quer para o seu propósito. Então, sempre nós temos que saber que Deus sempre tem o melhor para nós, né? O projeto de Deus para a nossa vida sempre são maiores do que os nossos. Nós podemos almejar coisas, mas Deus tem outros propósitos muitas vezes. Então, não somos nós que escolhemos que vaso nós vamos ser. Ele vai ser o vaso, tá certo? Isso é a mesma coisa no chamado de Deus. Cada um tem que entender, se colocar e tentar perceber qual é o propósito de Deus de fato que Ele tem para você. Tentar entender isso, né? Será que Deus quer de mim? Não é? E para fazer isso, eu tenho que me colocar diante dEle, tá certo? Com sabedoria, com humildade, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deixa Ele fazer. Onde é que o Senhor quer que eu vá? Que eu faça isso, faça aquilo. E saber que sempre onde você está, em qualquer posição, é Deus que te colocou ali. Então você pode ser útil no reino de Deus onde você estiver. Tá certo? E Deus tem esse poder. O Deus que espalhou aí os firmamentos da terra, as estrelas, e comanda todo esse universo, você acha que Ele não tem poder para fazer o que Ele quiser com você? Quem é você, homem, para discutir com Deus? Não é? Tá? Então, o oleiro divino aqui está empenhado em esculpir em nós, em você, em mim, a beleza de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Deus usa Jesus, nós somos imagem semelhante a Deus. Então, Ele tem um propósito. Então, Ele quer transformar-nos, né? Todos nós, os eleitos, à imagem do Rei da Glória. Tá certo? Então, você tem que entender isso, que você foi predestinado, meu irmão, antes da fundação do mundo, para ser conforme a imagem do Filho. Isso é muito bom, isso é muito gostoso saber. E se nós sabemos disso, e Deus quer nos transformar, porque sejamos imagem do Filho, vamos nos submeter à soberania de Deus e permitir que Ele, de fato, nos transforme nisso. Que alegria, não é? Então, e Deus jamais vai desistir desse projeto. Lá em Efésios, capítulo 4, dos versos 13 em diante, vai dizer assim. Vamos lá no verso 11. E Ele mesmo concedeu, 4:11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o objetivo de Deus para nossas vidas. E nós temos que chegar nisso aqui, tá certo? Então, para quê?
para que nós sejamos sólidos, firmes, e quando nós estivermos na estatura de entender perfeitamente isso, nós estaremos prontos para a obra de Deus. Então, meus amados, Deus não vai desistir da gente, isso nós temos que saber, e vai trabalhar em nossas vidas. É muito bom ser eleito de Deus. Dá uma tranquilidade e uma paz de espírito muito grande. Mas não fique sentado, porque Deus vai trabalhar a sua vida. Deus tem um propósito para você. E se você ficar sentado, ser frequentador de igreja, não significa nada. Você tem que ter uma ação, você tem que estar envolvido em alguma coisa. Deus tem um propósito, nem que seja para você vir na igreja, sentar e ficar orando. Mas é a oração, você foi levantado para isso, para ser um intermediador, para ser intercessor, muitas vezes. Não é isso? O outro é para trabalhar, o outro é para fazer aquilo, o outro é para pregar, outro para mestre. Tem serviço para todo mundo. No reino de Deus, ninguém fica sem trabalhar, todo mundo trabalha. Tá certo? Deus quer isso, e nós temos que entender isso. Então, nós temos que, muitas vezes, perceber e entender qual é o nosso uso nas mãos de Deus, não é? E entender muito bem isso. Deus age de formas diferentes, mas uma coisa importante, nós temos que ser instrumentos dóceis, barro dócil na mão de Deus. Não resistir. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer e aceite quando Deus trabalhar a sua vida. Né? Deus tem a prerrogativa de fazer o que Ele quer. Tá certo? Lá em Isaías 64, 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, aquele, meu irmão, aquele que começou a obra em nós, vai completar. Ele vai completar a obra, isso fica incerto. Não é? Agora, se você já está pronto, aprovado para ser usado, sirva com cuidado, para você não se quebrar, porque se você se quebrar, Deus vai ter que fazer de novo. Amém? Deus nos abençoe e que sejamos todos bons vasos na mão de Deus. Amém?